Eu tenho na verdade, uma pergunta. 2 pontos. Essa questão da pipeline, né, quando a gente vai puxar os dados para eles estarem sempre atualizados, e uma coisa que eu não vejo tanta atenção é as pessoas estarem atentas para o tempo de atualização dessas pipelines, porque dependendo do tempo de atualização, você compara maçã com banana, né? Então, o povo acha que é só puxar, não, pega aí 1 ano, o outro é 6 meses, o outro, sei lá, um dia. E aí, na hora que você vai fazer a análise, você simplesmente está fazendo a análise errada por causa que as pipelines elas estão atualizando de forma totalmente descoordenada, né? Isso é um ponto super interessante que as pessoas elas não atentam. E aí a importância dos times de dados eles estarem integrados de ponta a ponta para esse tipo de coisa não acontecer. Porque você ser data-driven é também assegurar que o dado está correto para ser analisado, que ele está pronto para ser analisado. E aí, teve outro ponto também que você falou, e não foi agora, foi um pouquinho atrás, eu vou voltar um pouquinho, sobre os dados transacionais e não transacionais. E eu queria que você comentasse esses 2 pontos, tanto da pipeline, quanto o tipo de dado que você trabalha, se é transacional, não é transacional, e por que isso é importante. Não, legal a sua pergunta. Realmente, em relação à taxa, né, de atualização ali dos pipelines, né, precisa ser comunicado e ficar bem claro em relação a cada um desses jobs, né, pipelines que rodam, de quanto em quanto tempo eles são executados, se isso satisfaz as áreas que coletam, né, esses dados e utilizam para análise. Claro, entendendo se realmente precisam de uma taxa de atualização mais rápida ou não. E, na verdade, muita gente quer o pipeline funcionando quase em near real time, né, quase em tempo real, mas nem sempre é possível, né? Tem a questão, às vezes, do custo, né? Você não tem como você realmente ficar executando ali um script, um job que execute o tempo todo, né? Às vezes não vale a pena, né? Dependendo do que a pessoa está fazendo, para realmente ter esses dados o tempo todo disponíveis para consumo. Então, tem que ter essa análise, esse trade-off de custo, né? E também de disponibilidade dos dados, né? Acredito que precisa ser muito bem pensado e comunicado até para evitar problemas, né, falhas de comunicação que possam existir. Então, quando a gente fala em BI ou na maioria dos dados que são utilizados pelas áreas, são ali D-1, né, algumas exceções, né, que acabam rodando de hora em hora, ou às vezes a cada 30 minutos, tudo mais. Mas, não sendo isso, né, tem bancos, né, que a gente utilizava lá no MySQL, que eles são ali em tempo real, né, que são réplicas, né, dos dados transacionais. Então, se a pessoa precisa de algo realmente mais em tempo real, que muitas vezes é difícil, né, são poucas as pessoas que vão precisar de algo em tempo real, talvez pessoas que estejam mais ali atendendo a clientes, né, ou alguns problemas que podem acontecer dentro dos pedidos, né, então algumas pessoas podem querer, né, utilizar esses dados de forma mais em tempo real, mas aí tem um processo separado, né, um banco ali específico para você olhar esses dados. No banco que a gente utiliza para análise, para machine learning, para alguns outros projetos, realmente a gente tem dados que a gente comunica, né, exatamente como atualizar, quando eles são atualizados, qual que é a frequência e tudo mais, para também não ter nenhum tipo de problema, né? E a equipe de dados, sim, a equipe de dados, cara, vai utilizar as duas coisas, né? Então, dependendo do que é necessário fazer no dia a dia, a gente vai utilizar ou os bancos ali do DW, ou os bancos, né, réplicas ali do transacional em tempo real para pegar alguma informação mais rápida e atualizada, né? Então, no S-String, por exemplo, a gente tinha muita atualização nos pedidos, né, nos itens dos pedidos. Então, os status eles iam mudando o tempo todo, né? Então, enviado, fraud check, ou cancelado, invalidado, aprovado e assim por diante. Então, dependendo do que você precisa, você vai utilizar um banco ou outro.